Você falou que 150 anos antes, né, de Cristo, existia uma figura, assim, que tinha várias características parecidas. E agora, de Jesus, e você falou que a gente tem provas arqueológicas disso? Figura antes de Jesus, sim, você tem manuscritos que falam a respeito disso. Tá. Você tem achados arqueológicos de Qumran. Agora falando de Jesus mesmo. O Jesus da Bíblia. Isso. O Jesus histórico. Ele existiu? É difícil você falar que sim. É difícil, por quê? Quando você fala de Jesus histórico, você depende de fontes históricas, de alguém que pudesse respaldar a existência dele. Vamos dentro da Bíblia primeiro. Vamos colocar que o Jesus da Bíblia seja o Jesus histórico, que historicamente ele existiu. Vamos colocar também que os personagens dentro da Bíblia também existiram. Todos eles, sem exceção. Nós temos um problema. Vamos lá? Vamos falar de Paulo. Primeiro que escreveu as cartas do Novo Testamento. Dizem que Paulo foi fariseu, estudou aos pés de Gamaliel. Logo, para Paulo ter estudado aos pés de Gamaliel, Paulo teria que ter estado em Jerusalém. Paulo, sendo judeu, no mínimo, uma vez por ano, por mais que ele era de Tarso, na Cilícia, Paulo teria que estar em Jerusalém nas festas da Páscoa, pelo menos uma vez no ano, uma festa da Páscoa, do Pentecostes, que seja. Aí vem a questão: se Paulo era judeu, estudou aos pés de Gamaliel, estava pelo menos uma vez no ano na festa da Páscoa, como Paulo nada pôde saber a respeito de Jesus? Primeiro argumento. Segundo argumento, nós temos Gamaliel, que Gamaliel aparece em Atos dos Apóstolos, quando vai julgar os apóstolos, especificamente Pedro também. Logo, Gamaliel conheceu Pedro. Gamaliel também conheceu personagens antigos, que Flávio Josefo vai endossar isso, como Judas o Galileu, como Tadeu, pessoas que fizeram revoluções dentro do primeiro século, ali do período de Jesus. Se Gamaliel soube de Judas e de Tadeu, por que nada Gamaliel soube a respeito de Jesus? E lembrando que Jesus foi julgado pelo Sinédrio. E Gamaliel era presidente do Sinédrio em Jerusalém no período de Jesus. Por que nada Gamaliel soube a respeito de Jesus e nem Paulo? Veja bem. Diz isso na Bíblia ou só não comentam não, sobre isso? Não, está escrito isso na Bíblia. Ele era presidente do Sinédrio. É ele quem não deixou matar os apóstolos. Logo então, Jesus foi julgado pelo Sinédrio, Gamaliel teria que ter estado lá. E Gamaliel vai falar de personagens que existiram de fato e verdade, mas ele não cita nada a respeito da existência de Jesus. Olha que eu estou usando personagens bíblicos, viu? Porque quando eu chego fora nos historiadores, como Plínio Velho, Plínio Jovem, Flávio Josefo, judeus... Aí o que eles diziam? Nada, porque... Então, esse é o problema. Aí eu estou tratando agora historicamente, nenhum deles. Você vai ter um resquício de Flávio Josefo em Antiguidades, capítulo 18, se não me falha a memória, mas é uma oração deturpada nas obras de Flávio Josefo. Por quê? Porque Flávio Josefo, antes do capítulo 18, ele vem trabalhando com vários Yeshua, ou vários Jesus. Vou aportuguesar para simplificar a didática e o raciocínio. Flávio Josefo vem trabalhando com vários personagens chamados Jesus, só que esse Jesus que Flávio Josefo vem trabalhando, ou são sacerdotes, ou são de uma linhagem sacerdotal. Ele vem trabalhando com isso. Aí abre-se uma visão parentética que vai falar do Yeshua, o Cristo, do Jesus, o Messias. Quebrou totalmente. Entra-se uma visão parentética e depois ele volta a tratar com Jesus sacerdote e de uma descendência sacerdotal. Então você vê que essa visão parentética se trata de uma interpolação, porque quebrou o segmento. Isso nós falamos crítica da forma. Quebrou o estilo de linguagem da pessoa. Então a crítica da forma prova isso, que é uma disciplina da exegese. Crítica textual, crítica literária, crítica da forma e crítica da fonte. Fazendo isso, fez uma exegese complexa. Apóstolo Paulo foi contemporâneo de Jesus, só que Paulo vivia nas festas judaicas, só que Paulo nada soube a respeito de Jesus. Exemplo, Mateus escreve que no ato da crucificação de Jesus, o corpo dos santos ressuscitaram. O maior milagre da humanidade é uma ressurreição coletiva. É o cemitério aqui, próximo aqui, saem uns 300 defuntos de lá do cemitério. Imagina isso, o que acontece com o mundo. Aí vários corpos dos santos foram ressuscitados no ato da crucificação de Jesus. Por que ninguém viu isso? Por que ninguém retratou isso? Por que Paulo não soube a respeito disso? Porque não existiu, porque é conto lendário. Paulo lá estava. Paulo vai falar da morte e da ressurreição de Jesus segundo as Escrituras. Tá errado. Paulo não poderia falar segundo as Escrituras, porque ele era testemunho ocular, ele estava lá. Como que ele não viu nada disso? Como que Gamaliel também não soube nada disso? E como nenhum historiador soube a respeito disso? O terremoto da ressurreição de Jesus? O terremoto, né, que vem um terremoto, o anjo desce e Jesus ressuscitou? Onde está esses registros historicamente a respeito disso? Nós não temos. Agora, Fábio, como que você explica então o surgimento tão forte do cristianismo ali, né? Depois que Jesus faleceu, etc. Como que isso ocorreu, sendo que foi uma mentira, teoricamente? A mentira se passa por verdade? Passa. Eu vou dizer pra você que a única verdade é só a religião cristã e as outras não foram, não? Não. As outras também não foram a verdade. Foram construções de um pensamento. Você acha que pra isso ter vingado, né? Pro cristianismo ter vingado, não necessariamente Jesus precisaria ter existido? Acho que não. Moisés existiu? Não. Mas não vinga aí?